marca-passo solicitou um holter, solicitou um ecocardiograma, contudo, durante o período de interconsulta, a paciente retorna novamente com as mesmas queixas de tontura rotatória, mas agora com outro eletro. Esse seguinte eletro foi o novo eletro dessa avaliação. Que bom que a gente conseguiu registrar no eletro, né? Então, o que a gente vê aqui? A gente mantém uma bradicardia e a gente vê um fenômeno que a gente está vendo aí, a gente consegue ver onda P bloqueada, não conduzida, e a gente percebe que depois da onda P bloqueada, esse intervalo PR é menor do que o que antecede. Então, a gente está aqui diante de um bloqueio atrioventricular de segundo grau, tipo MOBITS 1, que é o fenômeno de Wenkeba. Então, aí a gente dá um nome de 3:2, 3 ondas P's para 2 QRS sendo conduzidos. Certo. Então, essa paciente, então, ela retornou lá para a consulta lá do marca-passo, agora apresentando os exames solicitados. Ela trouxe esse holter para a gente, apresentando um BAV de primeiro grau persistente, com BAV de segundo, com condução AV variável, um BAV de segundo 2:1, chegando a Wenkeba extremo, e além de uma taquicardia atrial bloqueada, com esses seguintes traçados. Nessa altura, provavelmente, ela já estava sem beta-bloqueador, né? Naturalmente. Exatamente, sem beta-bloqueador, ele foi suspenso desde o primeiro atendimento. Perfeito. Mariana? Bom, apesar da gente ver no eletro anterior um fenômeno de Wenkeba e ser descrito como aqui um fenômeno de Wenkeba extremo, ou seja, é um 2:1, então eu tenho 2 ondas P's para 1 QRS, apesar de ser descrito como Wenkeba extremo, porque é decorrente desse fenômeno de Wenkeba, essa paciente nos parece muito bradicárdica e, apesar de suspender o beta-bloqueador, ela mantém os achados com sintoma, né? A gente fala que o fenômeno de Wenkeba, habitualmente, que a gente fala que é suprarriciano, então habitualmente ele é benigno, mas depende da característica também do paciente. O paciente que tem um tônus parasimpático muito exacerbado, o paciente que é atleta, ele pode evoluir isso em momentos de bradicardia. Alô? Por favor, quem tiver com o microfone ligado à distância, desliga o microfone, por favor. Bom, então essa paciente, ela não era atleta, era no período diurno, tem sintoma e está fazendo um bloqueio atrioventricular de segundo grau do tipo 2:1. Bom, essa frequência é extremamente baixa, né, Mariana? Acho que dá menor do que 30 aí a frequência, né? Então, independente qual é o ritmo de base, a bradicardia é extrema, até a paciente estar fazendo isso num holter e não numa consulta de pronto-socorro. Você não acha? Sim, é menor. Aqui está uma frequência menor que 30, né? A gente vê que tem mais de 2 segundos entre os QRS. Então, essa paciente está uma sintomática, é bastante bradicárdica, merecia manter aí a internação para a investigação e possível implante de marca-passo. Acho que quem interpretou o holter deve ter chamado a paciente para o pronto-socorro imediatamente, na frequência estava muito baixa. Vamos em frente? Aí está, doutor, o seguinte traçado também do holter. Aqui está bonito de novo, né? A gente vê um monte de onda P, então esses complexos, a gente vê um QRS, que é esse complexo de mais alta amplitude, e vê um monte de onda P não conduzida. Então, seria aqui uma taquicardia atrial não conduzida, ou com um único batimento conduzido, que pode ser até de escape juncional. Uma taque atrial não conduzida. Doutor Tito, você recebendo uma paciente com esse eletro no pronto-socorro, o que é que você faz? Você não sabe nada mais. Tem um microfone aqui na segunda fila. Segunda fila. À esquerda. Aqui. Olha esse eletro, doutor Tito. Boa tarde. O que você faz? Não sei. Geralmente monitoriza, né? E coloca na sala de emergência. Não sei o que a Mari falou, acabei de chegar um pouco atrasado, né? Um ataque atrial com um bloqueio aí avançado. Um bloqueio bem avançado. Eu falaria que tem um bloqueio avançado, não teria capacidade lá na hora de falar que é um ataque atrial. E colocaria na emergência e providenciaria, em princípio, um marca-passo, pelo menos transcutâneo ou transvenoso, para passar sempre. Nossa, aí estava no holter. Isso foi no holter, não é isso? Foi no holter. No holter. Imagina alguém laudando esse holter com esse traçado. Vamos em frente.
Então, essa paciente vem para a gente também com esse seguinte ecocardiograma. É um ecocardiograma que de alterações apenas só um aumento discreto de átrio esquerdo, com volume indexado de 29. Mas sem evento no Holter? Desculpa interromper. Oi? Fez o Holter, mas não teve evento durante aquele Não Holter. teve evento durante o Holter, veio tirar o Holter e foi embora. Tito, mas ela tem uma relação massa-superfície corporal aumentada, né? Veja, deu 128, é uma mulher. Então, apesar de ter um septo pequeno, não ter dilatação ventricular, eu estranhei essa relação massa-superfície. Tem uma HVE aí com o septo fino. Será que está correto? É estranho ter feito o 50-31. Lembrando que esse cálculo, igual a gente comentou na outra vez, né, esse cálculo é feito por uma equação, uma fórmula matemática, que é de Teicholz, e a gente leva em consideração o diâmetro diastólico, sistólico e o septo que a gente fez. Por isso pode dar esses erros. Mas um eco praticamente normal, né? Então, temos um distúrbio de condução grave com um eco normal nessa ocasião. E aí, doutora Mariana, você pensaria em alguma etiologia para esse bloqueio avançado dessa paciente? O que eu estava vendo lá de antecedente, ela tem uma história já de tabagismo, de um infarto com supra interrogado, apesar de não ter nenhuma área eletricamente nativa, nenhuma alteração de repolarização maior, né? Em princípio, talvez alguma coisa que pudesse acometer, mas com aquele eletro, só com um bloqueio nessa idade, uma paciente de altíssimo risco, né, cardiovascular, que a gente chegou, ela é alta tabagista e já tinha tido 2 eventos cardiovasculares, né, a IT e supra, a gente precisa, a primeira coisa, pensar numa possibilidade de descartar DAC, né, que seja alguma coisa de origem coronariana. Então, vamos em frente? Então, essa paciente, então, ela foi indicado o implante do marca-passo. Agora, contudo, lá no período de espera, a paciente retorna novamente ao pronto-socorro, agora com o seguinte eletro. Bom, Bem melhor. piora cada vez mais, né? Ela saiu de uma bradicardia sinusal com BAV de 1º grau, evoluiu com bloqueio atrioventricular de 2º grau, tipo MOBITS 1, chegou a um 2:1, bloqueio atrioventricular de 2º grau do tipo 2:1, teve uma taquicardia atrial não conduzida e aqui o final. Ela está com uma fibrilação atrial de baixa resposta ventricular. Dá para a gente concluir que o NOAV dessa paciente é bastante doente, né? Tem um bloqueio. Bastante doente. O sistema de condução todo como um todo, né? Inclusive o átrio. Não né? só o átrio também. Ela tinha aquele átrio, acho que no limite superior, mas diante de tantos fenômenos, aí a gente até pensa numa possibilidade de ter átrio doente também associado. Doutor Ibrahim, você está nos ouvindo? Eu estou sim. Quer dar algum parecer sobre esse caso, Ibrahim? Não, eu estou só aprendendo e posso estar para você o seguinte: como a Mariana falou, cada elétrico que faz fica pior, a gente tem até dentro de mais um elétrico. Para ver se não vai. É verdade, tem toda a razão. E então, essa paciente, então, ela foi implantada o marca-passo bicameral em 2012. Agora, Graças a contudo, Deus. nesse caso dessa paciente, ele surge algumas dúvidas nesse caso. A primeira dúvida é porque essa paciente ela tinha um BAV e também tinha um FA de baixa resposta ventricular. A segunda dúvida, se é possível ter um ecocardiograma praticamente normal e ter também uma doença estrutural do coração. A terceira dúvida, ficou faltando alguma outra investigação para essa paciente? Qual exame você solicitaria? Um eco com strain, uma ressonância miocárdica, o angiotensino de coronárias? Quer falar, doutor Tito? Sempre. Não, primeiro é só comentar que estava escrito aumento discreto do átrio esquerdo com volume de 29, né? Que era antes, né, Líria? Era antes, aí mudou a referência. Toda vez que tem esse aumento de massa, a paciente deve ser deu uma baixa estatura, não sei se corresponde, por isso que deve ter dado essa massa indexada tão alta assim, com uma massa normal no total. Mas toda vez que dá essa alteração de massa, tende a ter necessidade de outro exame. Eu sou fãzaço da ressonância, eu pediria ressonância, né? Paciente que tem distúrbio de condução, aumento da massa relativa, eu solicitaria, sou mais fã da ressor.
Alguém tem alguma outra opinião, Paola? Eu acho que, assim, até a própria Mariana falou que e ela tem como histórico, né? Já trouxe para nós a informação que talvez de um infarto sem supra, enfim, apesar do eletro não mostrar muita coisa, eu pediria uma prova isquêmica. Eu acho que a gente tem que afastar. Já foi tabagista e tem uma história de infarto, acho que valeria a pena a gente tentar verificar se realmente ela teve esse infarto, se tem alguma área em risco aí que possa estar, às vezes, promovendo toda essa disfunção aí do ponto de vista de ritmo cardíaco, né? Você pediria um MIB com teste termométrico ou com dipridamol? Então, aí depende um pouco, ela estando com marca-passo, tanto faz, né? Depende se ela não tiver nenhuma contraindicação de limitação ortopédica ou se ela tiver uma capacidade funcional adequada, ela pode fazer com esforço, porque a gente vai ter a imagem para analisar, né? Agora, se for só o teste ergométrico simples, não, porque é uma paciente com marca-passo. Se ela tiver alguma contraindicação, uma baixa capacidade funcional, eu faria sob estresse farmacológico. Mas o marca-passo talvez não vá permitir ela aumentar muito a frequência. Não vai aumentar. Mesmo assim, você não vê problema? Mesmo assim. Talvez pedisse um dipridamol. Perfeito. Mas faria pensando no mais em tentar induzir algum sintoma, se ela fosse fazer com esforço. Mas essa pergunta do Gabriel eu acho interessante, porque às vezes a gente pensa que tem que ter alguma alteração estrutural para a gente pensar em alguma doença mais séria. E às vezes o eletrocardiograma já sugere a doença antes de ter alguma alteração ecocardiográfica estrutural. Pode ser sendo um premonitório, vamos dizer assim, de uma doença que venha a se instalar, né? Vamos em frente, Gabriel. Então, essa paciente, então, ela permaneceu assintomática, ela ficou em segmento lá com a equipe de marca-passo, praticamente sem nenhum sintoma. Agora, contudo, a gente vai esquecer essa paciente nesse momento, vamos deixar ela um pouquinho de lado e agora eu vou contar a história de uma família. A primeira paciente, 55 anos, com uma queixa de espineia, um eco com septo de 15, parede posterior de 15, um ato esquerdo aumentado e FA. A segunda paciente é uma paciente do sexo feminino, 45 anos, com queixa de palpitação, FA de alta resposta ventricular, um septo de 12, uma parede posterior de 12, com angioqueratomas, hipohidrose e acroparestesia. A terceira paciente, ela com 40 anos de idade, palpitação, FA de alta resposta ventricular, septo de 12, parede posterior de 12, angioqueratomas, hipohidrose e acroparestesia. E a quarta paciente, sexo feminino, 18 anos de idade, é assintomática. Mas só que o que chama a atenção da história dela é que ela procurou o oftalmo com a queixa de uma redução da acuidade visual. Contudo, ela fez, exatamente, ela fez o exame oftalmológico e encontrou uma córnea verticillata. Então, a próxima pergunta que a gente faz: qual o diagnóstico dessa família? É uma hipertrófica? É uma doença de Fabry? É uma amiloidose? E agora, vamos ouvir a opinião de vocês com essa história dessa família, né? A gente até não fez relação da paciente ainda com a família, mas nessa família, qual o diagnóstico da família? Doutora Carol, quer comentar? Não? Quem quer falar? Doutora Júlia? Não? Fique à vontade para comentar. Doutora Ioná, que sempre ficou lá no final, eu até pediria para quem está lá no fim vir para frente, senão ele não é filmado pela câmera. Doutora Ioná, qual a sua ideia? Essa é a grande família, que depois a gente vai mostrar uma relação com a nossa paciente. A grande família. Pega o microfone do Tito. Tito, passa o microfone para ela. Bom, boa tarde. A córnea verticillata, ela fala muito a favor de doença de Fabry, né? É um dos critérios patognomônicos diagnósticos de doença de Fabry. E a família tinha FA, né? E alguns bloqueios, né? Eu sei disso agora porque eu aprendi que a doutora Edilete foi estudar Fabry, mas assim, os outros leram o livro, né? Acroparestesia, angioqueratoma, é bem típico, né? Hipohidrose também, eu não sei se um deles tinha, né? E a córnea verticillata carimbou, né? Mas ela não tinha muita
Ela não tinha. Ela não tinha angiocratomas, não tinha hipoidrose, não tinha nada. Então, essa paciente, então, ela ainda ficou esquecida, mas até que um dia, um sobrinho dela chegou numa consulta lá do miocárdio e falou: doutor, eu tenho uma tia que acompanha aqui no Dante, passou até marca-passo. Então, a gente iniciou uma busca ativa atrás dessa tia dele, até quando a gente identificou ela. E era aquela paciente lá do início do caso, aquela paciente com BAV de primeiro, que evoluiu lá para um BAV de segundo grau MOPS 1, aquela paciente que chegou lá com FA de baixa resposta ventricular e aquela paciente que implantou o marca-passo. Mas agora a pergunta que a gente faz: será que ela ainda permaneceu com aquele mesmo eco inocente de alguns tempos atrás? Então a doutora Lira então vai comentar um pouquinho mais sobre o eco dela. Lembrando que o eco não tinha HVE, naquele ecocardiograma tinha 10 e 10 de septo, aquela massa esquisita. Então, eu vou apresentar o eco, é muito legal participar, né, sempre do Mioquimagem. Então, aqui a gente tem o eco dessa paciente desse ano, tá? A gente vê o ventrículo direito sem aumento da espessura, válvula aórtica, válvula mitral um pouquinho espessada, e parece ter um septo aumentado um pouco mais que a parede posterior. Eu coloquei 14 aqui, mas eu acho que no laudo saiu como 12, tá? Então, também nem é muito um aumento tão acentuado assim, né? A parede posterior menor, diâmetro diastólico de 49 normal, bem parecido com o anterior, 30 de sistólico e uma fração de ejeção que a gente aferiu pelo Simpson de 59. Ela tem uma movimentação assincrônica até pelo marca-passo. E o átrio esquerdo, 47. A aorta normal de 31. O mapeamento com Doppler colorido, a gente observa que ela tem uma insuficiência aórtica e mitral discretas, tá? E o eixo curto do ventrículo, a gente vê um aumento um pouquinho mais predominante da espessura aqui na região do septo, né? A parede inferior e inferolateral um pouco menos, mas função global preservada, com essa movimentação, esse septo que treme, que a gente fala que é uma movimentação assincrônica pelo marca-passo. Aqui, eu já sabendo assim do diagnóstico, o que chama a atenção é que a região endocárdica é um pouco mais branca do que a parte do miocárdio mesmo, essa parte mais escura, né? E isso pode ser uma pista para a doença de Fabry, que eu vou falar mais para frente, que é o sinal binário, mas é um achado muito, muito difícil, né? E a sensibilidade e especificidade não são tão grandes assim, mas depois que você sabe do diagnóstico, você até consegue enxergar melhor, né? Então, pode ser esse sinal que eu falei para vocês. A gente aqui está no apical 4 câmaras, vocês podem ver o ventrículo direito, função normal, não parece ter aumento da espessura, o eletrodo de marca-passo bem no interior do VD e do AD, e parece ter um implante um pouquinho mais apical, né? O átrio direito normal, uma IT discreta, com uma PSAP de 34, estimada pelo refluxo da válvula da tricúspide. A insuficiência mitral discreta, que é para a gente mostrar o acometimento valvar, assim, uma mitral um pouquinho mais inocente, só um pouquinho espessada, e uma insuficiência aórtica discreta também sem gradiente. Os átrios foram, eu fiz uma medida do volume, de 47, tá? Um aumento moderado do átrio esquerdo. A função diastólica não deu para avaliar, porque estava no ritmo de marca-passo. E o Doppler tecidual também assim, não foi muito bem, não foi fácil de avaliar, até por essa movimentação assincrônica. E aqui o eixo, o apical 4, 2 e 3 câmaras, para a gente ver a parte de contração segmentar, né? É um aumento predominantemente mais assim, da espessura do septo, tem uma movimentação assincrônica, e a região apical chama um pouquinho de atenção, que ela parece ter uma hipocontratilidade. Mas eu atribuí a movimentação assincrônica pelo ritmo de marca-passo, tá? Que lembra até um movimento de bloqueio de ramo esquerdo, que a gente fala apical rock. Tá? Mas a fração de ejeção preservada e a avaliação do strain foi bem interessante. A gente vê que ela tem uma redução, né, global do strain, estimado em 8%, valor normal é até acima de 18%, e as regiões, né, de maior espessura, anteroseptal e septal reduzidos, mas o que mais chama atenção para o
que é bem típico da doença de Fabry, é essa redução acentuada do strain da parede inferolateral. É praticamente sem deformação. Isso é bem típico da doença de Fabry, tá? Então, assim, quando a gente está fazendo esses exames de aumento da espessura, se a gente soubesse da história, ia ser muito mais fácil a gente raciocinar até arritmias, né, PR curto, tudo isso também fala a favor. Tá. E eu não sei se eu posso passar agora esses slides ou deixa para depois. Então, assim, quando a gente está fazendo um ecocardiograma, a gente, como ecocardiografista que faz imagem, a gente tem que sempre estar atento que aumento da espessura miocárdica sempre tem que deixar a gente de orelha em pé, né? Não só para pensar assim, hipertensão, estenose aórtica, mas causas que aumentem essa espessura miocárdica de forma inexplicada. A primeira patologia que faz muito isso que a gente sempre tem que pensar é a cardiomiopatia hipertrófica sarcomérica verdadeira, né? Mas a gente não pode deixar de esquecer que a gente tem as fenocópias, né? Então, aqui eu tenho um musculoso verdadeiro e aqui eu tenho um moço que tinha injetado silicone, que são as fenocópias, tá? E a doença de Fabry é um principal diagnóstico diferencial das cardiomiopatias hipertróficas. Elas podem ser encontradas, isso eu acho que a doutora Edileide pode até me corrigir, né? Que eu acho que é uma das pessoas que mais tem o maior banco de Fabry, né, doutora Edileide? De 3,9% a 12%. Dos casos que são tratados como hipertrófica mesmo, né, sarcomérica, e tem doença de Fabry. Então, o que a gente tem que sempre pensar? Esse eco aqui é de um desses familiares que eu fiz, um aumento inexplicado da espessura, para homem maior que 12 milímetros e para mulher acima de 11, é um sinal de alerta, tá? E outros achados que são bem característicos também. O padrão concêntrico difuso é o mais comum, mas eles podem abrir como septal assimétrico, forma obstrutiva, pode ser excêntrico, né? Essa paciente lá atrás, ela teve um aumento de massa com padrão excêntrico, que deu 0,36. Pode ser até hipertrófica apical. E isso também é bem interessante. Você tem um aumento de 5 gramas por metro quadrado no ano dessa massa, em 3 medidas consecutivas no eco, com um tempo inferior a 12 meses. Eu achei bem legal isso também. Talvez se a gente tivesse repetido, a gente ia notar esse aumento da massa, né? Mesmo sem alterar o septo e a parede posterior. Homem é mais comum de ter hipertrofia, porque eles abrem o quadro mais jovens, né, por serem homozigóticos. À medida que vai passando a idade, o estágio da doença, essa hipertrofia tende a ser mais severa, se ele não trata. Uma insuficiência cardíaca é uma das causas de ser com função sistólica preservada e pode evoluir com disfunção sistólica em fase tardia. O VD pode ter acometido de 30% a 71% e é mais relacionado com o tempo e com a idade do paciente. Mais velhos têm maior comprometimento do VD. Tá? Uma coisa interessante também, eles costumam cursar com dilatações discretas da aorta ascendente e da raiz aórtica, sendo mais comum em homens e reflete também uma doença mais avançada. O padrão de disfunção diastólica, ao contrário da amiloidose, ela costuma ter disfunções diastólicas mais leves, de grau 1, grau 2, como a miocardiopatia hipertrófica mesmo, né? E podem ter casos antes da HVE, o que eles falam até paciente jovem, mesmo sem hipertrofia, que você começa a ver disfunção diastólica para você pensar também nesses diagnósticos. E os átrios costumam ser dilatados de forma discreta, moderada, tá? E aqui as válvulas também têm acometido, a válvula mitral pode ser espessada, redundante, e maior aórtica e mitral, mas os refluxos costumam ser discretos. Tem hipertrofia dos músculos papilares hiperrefringentes, aqui principalmente o anterolateral. A maioria das doenças de depósito fazem isso, né? E essas que infiltram também. E o sinal binário que eu falei para vocês, o endocárdio, ele pelo 3GBD, não sei se eu falei certo, que eu sempre acho difícil falar, ele se deposita mais no endocárdio, dando esse aspecto mais branco no endocárdio e o pretinho no restante do músculo, falar que ele fica listrado. Mas é baixa sensibilidade e especificidade um pouquin% mais alta, de 73% a 80%. O strain, que a gente tem a obrigação de fazer em todos os pacientes com aumento da espessura, é essa redução do strain basal da parede ferolateral, que denota fibrose. Tá? E pode ser detectado antes da hipertrofia. Eu lembro de um paciente que a gente fez também, que veio, acho que de Taubaté, que tinha acroparestesia, ele tinha o strain, um eco normal. O strain dele dava reduzido no segmento basal da parede ferolateral. Tá? E denota já um pior prognóstico. É isso. Perfeito. Antes de passarmos a palavra para a doutora Paola, eu queria ouvir Ibrahim. Essa paciente não fez ressonância, Ibrahim, por conta do marca-passo,
Mas, se tivesse feito, Ibrahim, o que, que você acha que a gente teria de dados a mais para ela? Bem no começo, né? Estamos te ouvindo. Obrigado, Felipe. Pergunta muito boa, e é uma área que a ressonância pode ser útil, mesmo quando você não pode usar contraste. Existem algumas maneiras de a gente distinguir, em homenagem ao Jorge Seffer, as cardiopatias com aumento da espessura por algumas técnicas de ressonância. A mais convencional é a gente usar o realce cardio. E, habitualmente, os pacientes com cardiopatia hipertrófica têm realce cardio no mesocárdio das áreas em que a espessura é mais aumentada. Por exemplo, você pode ter aumento do septo, você pode ter aumento do ápice, que é aquela área de realce fica mais brilhante ali no mesocárdio dessas regiões. Existe um outro padrão de realce muito visto nos pacientes com hipertrófica, que é quando você tem realce no mesocárdio nas áreas em que você tem um encontro do ventrículo direito com o ventrículo esquerdo no septo. Então, fundamentalmente é isso. Existem algumas formas mais bizarras, a gente sabe que isso tem alguma evolução, alguma relação com a evolução. Quanto mais avançada a doença, mais muda o padrão de realce. E existem casos em que você pode ter aquilo que o pessoal usa muito o termo em inglês, burnout, né? Mas que na verdade quer dizer que o músculo já começa a piorar, já começa a sofrer, e que o padrão de realce entra no diagnóstico diferencial de sarcoidose e de outras doenças. A amiloidose, ela apresenta um padrão de realce caracteristicamente subendocárdico difuso, mas que por vezes, principalmente conforme a doença avança, você começa a ter realce que vai ficar toda a extensão dos ventrículos. Então, fica aquele realce difuso, às vezes até difícil de achar áreas sem realce. E, tipicamente, o fármaco tem um realce que pega mais na parede lateral, geralmente mais o subepicárdio da parede lateral, e não guarda tanto relação com as áreas de espessura aumentada. Isso é um critério que eu usado muito para fazer distinção com a hipertrófica. Nos casos de hipertrófica, geralmente existe essa relação entre o realce estar mais presente nas áreas de hipertrofia. Às vezes, no fármaco, você tem uma hipertrofia concêntrica, simétrica, acho que a gente já viu o caso da sequência, e que o realce é mais situado na parede lateral, como seria no hipertrófica, por exemplo. Mas tem uma técnica mais nova, que é a técnica do MAP1, a ressonância feita a partir da interação do nível com o corpo humano. A gente estimula hidrogênio dentro da pessoa, esse hidrogênio manda uma resposta para nós, e essa resposta varia dependendo da molécula a qual esse hidrogênio se encontra ligado. Consequentemente, essa molécula vai variar dentro do tecido que nós estamos estudando. E é muito habitual que esse mapa tenha uma alteração para baixo. Você mesmo gosta de dizer muito, uma das poucas situações em que o mapa tem um baixo, certo? Quase como terra, né? Que se a gente tem um mapa tendo baixo, somente de presença por orgulho, nessa polaridade de local, a gente pode praticamente garantir que seja claro. Perfeito. Ibrahim, no começo da apresentação clínica dessa paciente, que ela tinha um eco estruturalmente normal, né? Se a gente tivesse pensado um pouquinho mais, que era uma paciente relativamente jovem para fazer um bloqueio avançado, pensasse em Fabry e ela não tinha HVE ainda, se a gente tivesse feito o mapa T1, você acha que ele já poderia estar alterado nessa paciente? Então, a experiência não é tão grande, mas pode sim. Existem relatos rastreio familiar, em que se encontravam pacientes com espessura preservada, sem realce, mas que já tinha queda do mapa T1. Muito bom, mas a gente precisava ter pensado, né? Pensado um pouquinho mais na doença. Acho que na época a gente pensava porque não tinha. Não, né? Pois é, nem tinha o mapa T1 ainda. Sequencialmente, a gente não tinha o mapa T1 na época, ela não tinha marca clássica. Perfeito. Doutora Paola, sua vez. Bom dia, pessoal. Agora acho que já é boa tarde, né? Mas, enfim, alguém possivelmente também teve o mesmo raciocínio que eu tive
nessa etapa mais inicial, que vejam que ela tinha uma cintilografia que a gente resgatou de 2006. Possivelmente, quando ela deve ter passado em alguma consulta aqui, né, Edileide, falando esse relato aí de ter esse infarto sem supra, acho que alguém quis investigar. Nessa ocasião, eu não sei dados aí se foi prova de estresse físico ou farmacológico, também não sei se teve sintomas ou alteração eletrocardiográfica, mas nesse momento ela tinha uma perfusão preservada, né, sem alterações sugestivas de isquemia. O que a gente observa realmente é que a parede septal aqui, normalmente, num coração normal, a gente percebe que a parede lateral é o ponto de maior captação, é o que fica mais perto do branco, a corzinha. E aqui a gente percebe que o septo é a área de maior captação. Assim, chama um pouquinho a atenção, a cavidade é pequenininha, a gente poderia dizer, essa paciente talvez não tenha alterações sugestivas de isquemia, mas tem possivelmente um aumento do espessamento, da espessura miocárdica aqui, mais na parede septal, indo próximo ao ápice. Né? A função também estava preservada, né? Sobe a fração de ejeção após o estresse, seja ele físico ou farmacológico, né? Novamente vendo aqui esse septo mais quente, possivelmente com um aumento da espessura. E aí depois essa paciente ainda retornou em 2009, possivelmente quando acho que aumentou o grau de bloqueio, né? Alguém pode ter pensado ainda em investigar a isquemia. Ela realizou uma nova cintilografia que também não mostrou alterações sugestivas de isquemia e, mais uma vez, mostrando esse septo bem brilhante aqui, mostrando que, possivelmente, há um espessamento ou uma hipertrofia aí, na porção apical da parede septal. Não parece uma miocardiopatia hipertrófica. Normalmente, os achados aí da miocardiopatia hipertrófica são muito mais exuberantes, né? Talvez numa fase inicial, a gente até fala que tem aquele sinal da espada, do capuz, enfim. Daqui a gente percebe que o septo é mais quente, mas não tem assim um predomínio até de espessura muito grande, como a gente costuma ver em casos de miocardiopatia hipertrófica, principalmente quando tem aquela hipertrofia septal assimétrica, né? Aqui mostrando que foi batido não os dois em sístole, né? Assim, senão dá a sensação de que a parede inferior contrai menos, mas foi feita uma foto que a gente conseguiu extrair aí do computador, só para mostrar que não tem uma piora funcional pós-estresse, também dizendo que, possivelmente, mais um dado dizendo que não tinha isquemia, né? Aqui a contratilidade. E aí uma outra cintilografia aí, um pouco mais recente, de 2021, também não saberia dizer porquê. Aqui o que a gente, novamente, se ela teve algum sintoma ou piora da capacidade funcional que sugerisse isquemia, né? E o que a gente observa nesta imagem, né? Eu não conhecia o caso, agora sabendo que ela implantou o marca-passo, esse achado de alteração persistente, assim, essa hipocaptação só apical, depois vou mostrar a contratilidade. Eu até, quando fui colocar as imagens, falei, Edileide, essa paciente tem marca-passo, que é um achado bastante frequente. Aqui mostrando já, vejam que a parede septal, realmente ela é mais espessa, né? Uma espessura ainda um pouco maior do que nos achados anteriores, né? Se a gente olhar esse septo brilhoso, assim, para nós, que como a gente está analisando, chama bastante atenção. Eu colocaria no laudo possível espessamento da porção apical da parede septal. Aqui, vejam, aqui, esse é o segundo achado muito característico de quem tem, colocou marca-passo, além dessa hipocaptação persistente apical, a contratilidade fica uma discinesia apical. Poderia ser também um infarto só apical, mas normalmente os comemorativos são também ou na parede septal ou na parede anterior. Para ser só esse território apical é pouco provável, né? Teria que ser, fechou uma DA muito lá embaixo, né? Enfim. E mais com uma função preservada. E aqui, olhando a contratilidade, fica bastante evidente essa discinesia, né? Dessa região apical é muito sugestiva aí quando a gente coloca marca-passo, né? Então, eu diria que não tem isquemia, tem um septo mais espessado e tem essa alteração da contratilidade apical secundária à colocação de marca-passo.
Perfeito, Paula, obrigada. Vejam que a questão da evolução, né? Parece que aumentou a espessura ao longo dessas 3 cintilos, né? Diferente de hipertrófica, que a espessura começa a diminuir, né, ao longo do tempo por fibrose. Isso, e a cavidade vai dilatando, aí você percebe que não, que a cavidade não dilatou, que a função, até a fração de ejeção fica bem alta e que essa espessura vai aumentando. Perfeito. Isso acontece nas doenças de depósito, né, progressivas. Continuando. Vamos lá, gente. Então, foi feito o teste genético dessa paciente, sendo detectado essa variante C403, uma variante patogênica em heterozigose. E, tipo assim, bem posteriormente foi solicitado a dosagem lá do biomarcador Lyson GB3, com valor de 3, o normal é até 0,8. E, então, assim, foi fechado o nosso diagnóstico de doença de Fabry. Então, desse mnemônio que a doutora Edilene mostrou para a gente, doença de Fabry, fibrilação atrial, bloqueios recorrentes em jovens. Então, o Everton agora vai fazer uma revisão agora sobre a doença de Fabry para a gente. Obrigado. Boa tarde a todos. A intenção aqui é fazer um resumo breve do que já foi apresentado, correlacionando com a doença de Fabry. Bom, é uma doença rara, genética, né, considerada o erro inato do metabolismo, decorrente da alteração dos metabolismos no glicosilípides. É uma organela predominantemente de uma lisossomopatia, né? Foi identificado o gene GLA, braço longo do cromossomo X, codificante da enzima alfa-galactosidase A, que, por sinal, é responsável pela metabolização da glicotiransilceramida, que é o GB3, e do seu derivado, o lyso-GB3. Havendo essa deficiência enzimática, há um acúmulo dessas substâncias, e aí, basicamente, o lyso-GB3 predominante nos vasos, e o GB3 predominante em diversas estruturas do sistema do corpo, como, por exemplo, o sistema nervoso central, coração, cérebro e rins. A prevalência é variável, depende da população estudada, há relato de pelo menos uma prevalência de 1 para 40 mil ou de 1 para 117 mil, e a depender também das triagens neonatais realizadas. A doença ela apresenta uma grande heterogeneidade de fenótipos, essa heterogeneidade está ligada ao substrato genético, aos níveis de atividade da enzima, uma vez que há a possibilidade de algumas pessoas terem algum grau de atividade enzimática, e isso tornar uma apresentação clínica um pouco mais branda, que será comentada logo adiante. Também as questões epigenéticas e ao estilo de vida. Bom, comentando rapidamente sobre as formas clínicas, nós temos a forma clássica, predominantemente em homens, relacionada a uma atividade enzimática baixa ou particularmente ausente, e considerada pelas manifestações extracardíacas, que são as mais diversas. Também há a forma não clássica, também chamada Late Onset, e aí o início tardio, há algum grau de atividade enzimática, e isso, por conta disso, é um pouco mais órgão específica, sendo as duas características mais evidentes a variante renal e a variante cardíaca. Eu vou comentar um pouquinho aqui das manifestações extracardíacas, que já foi comentada nos pacientes em questão. As lesões de pele com angioqueratoma, a dor neuropática, né, é uma dor neuropática que geralmente não melhora com o uso de opioides. Dores abdominais sem etiologia definitiva, desautonomias caracterizando como hipohidrose, intolerância ao calor, são pacientes que realmente apresentam um quadro clínico bem específico com a mudança térmica. A córnea verticillata, que foi documentada aí na nossa paciente, num dos familiares da nossa paciente em questão. As lesões renais, que podem ser as mais diversas, mas aí uma microalbuminuria presente, perda da acuidade visual. E lembrar que o próprio doença de Fabry aumenta o risco de eventos trombóticos, como, por exemplo, decorrência do AVC. Em termos de manifestações cardíacas, predomina acima da insuficiência cardíaca, sobretudo de fração de ejeção preservada. As alterações eletrocardiográficas são as mais diversas. Aí uma figura para mostrar em cima um homem, com as lesões de angioqueratomas, e embaixo uma mulher. Sobre as alterações eletrocardiográficas, a gente viu no paciente em questão os mais diversos bloqueios atrioventriculares variáveis, mas um achado que pode acontecer, que é mais comum, é a fibrilação atrial, sendo inclusive, quando presente, indicação de anticoagulação, independente de Chadwick. Há uma figura da córnea verticillata, para quem não viu. E o diagnóstico, né? Bom, o diagnóstico ele envolve, primeiro, uma história clínica minuciosa, então, lembra daquela lupa que foi comentada, do rastreio aí com relação aos familiares, e o heredograma fenotípico, né? Que você vai buscar as caracterizações das manifestações clínicas da doença em pelo menos 3 gerações. Acho que vale salientar que nessa paciente em questão havia o sobrinho, uma irmã e uma sobrinha neta. Os exames complementares direcionados à estrutura acometida. Se você percebe que tem um pouco mais de acometimento renal ou um pouco mais de acometimento cardíaco. E, por fim, a genotipagem, né, que estabelece aí a mutação
e confirma o diagnóstico na maioria das vezes, 100%. Os exames complementares, rapidamente, o eletrocardiograma, né, é descrito um intervalo PR curto, sinais de sobrecarga ventricular esquerda, além da presença de bradicardia e arritmias. É um exame que deve ser realizado inicialmente, pode ser repetido em 6 a 12 meses, ou a depender da mudança do padrão clínico do paciente. O ecocardiograma serve como auxílio no diagnóstico, segmento clínico e avaliação da eficácia terapêutica, sobretudo no quesito de fibrose e hipertrofias. O achado mais comum é a hipertrofia ventricular, que apresenta por volta da 3ª, 4ª década de vida, sendo presente em 53% dos homens e 33% das mulheres. Muitas vezes, essa hipertrofia ela precede a alteração diastólica, não justificável por outras alterações. Há, como a doutora já comentou também, a hipertrofia dos músculos papilares, que pode levar a uma obstrução média, e também o sinal binário, né, por depósito do GB3 do endocárdio, que, embora não seja específico, tem uma especificidade de quase 70%. O que permite mais o ecocardiograma ajudar bastante no diagnóstico é a análise da deformidade com a função strain. E aí, já comentou já o pessoal, mas é só para elucidar aí as questões dos achados que sugerem a hipertrofia. Bom, na deformidade, a gente tem uma diminuição da longitudinal evidente, sobretudo nas questões da porção basal inferolateral, que sugere bastante a doença de Fabry, e correlaciona-se, inclusive, o grau de fibrose. Quando você tem essa deformidade, há relato na literatura de que, possivelmente, esses pacientes já têm biomarcadores presentes. Então, você já pode procurar, por exemplo, o NT-proBNP, uma troponina hidrossensível, inclusive o LAS-GB3 do sangue. Há uma outra especificidade, que é a análise do pico, do pico sistólico, que aí confere uma especificidade muito alta, em torno de 99% dos pacientes. Basicamente, é o que a gente acabou de comentar. A ressonância acaba sendo um método na investigação da doença. Ela permite uma reclassificação de cerca de 21% das cardiopatias hipertróficas. 2 técnicas predominantemente são utilizadas, como o realce tardio com gadolina e o mapeamento T1. O objetivo do realce tardio é evidenciar o padrão de fibrose, né, que corrobora a questão aí que já foi comentada na região do mesocárdio, geralmente é o de predomínio de maior cometimento, na porção basal e parede inferolateral, né? 55% dos pacientes possuem essa alteração. Lembrar que a fibrose está associada a um pior prognóstico pela maior ocorrência de arritmias malignas e morte súbita. E também uma correlação também com os biomarcadores presentes no sangue, que podem ser dosados. Aqui é a rápida elucidação para mostrar um realce tardio aí na região, como está indicando aí na seta, a presença de fibrose. A outra técnica é o mapa T1, relata-se que a doença de Fabry e a hemocromatose eles determinam um T1 baixo. Isso serve, inclusive, para diagnóstico diferencial de outras causas de fenocópias. E há uma correlação inversa entre a quantidade de massa ventricular e os níveis do mapa T1. Tem uma proposta que fala que, de acordo com o nível de mapa T1 e sinais de hipertrofia. Então, por exemplo, o mapa T1 baixo ou ausente, o mapa T1 baixo seria um estágio mais ou menos que 1, nos pacientes que não têm uma hipertrofia ventricular. O mapa T1 discretamente alterado pode ser que seja sugestivo no paciente, o homem, com sinais de hipertrofia, e na mulher ausente. E tem um terceiro estágio que seria o pseudomapa T1, né, que são os pacientes que se encontram a maioria, e onde eles se encontram mais sintomáticos e, inclusive, já com um quadro clínico mais severo. O tratamento, né? O nosso objetivo maior do tratamento é interromper essa cadeia do acúmulo do substrato, que leva à decorrência de todo o quadro clínico, melhorar a depuração celular dos depósitos já existentes. Falando um pouco das terapias, a terapia específica existe a reposição enzimática e as chaperonas. A terapia específica com reposição enzimática são praticamente 2 tipos, que é a alfa-gasidose alfa e a gasidose beta. A administração é subcutânea, acho que é endovenosa a cada 15 dias. Ela não é isenta de efeitos, podem apresentar como mialgia, febre, que são sintomas até que contornáveis, mas o mais temido seria a formação de anticorpos antidrogas. A terapia, nesse caso aí, exige a terapia de imunossupressora até, às vezes, aumentar a dose da enzima ser resposta. Para os pacientes que possuem uma forma mais branda da doença, há a possibilidade do uso da chaperona, né, cujo nome mais famoso é o migalatase, aí, que pode ser utilizado, inclusive, por via oral, dias alternados. Tem uma certa limitação, ela foi testada para pacientes acima de 16 anos de idade, tem que ter uma taxa de filtração glomerular acima de 30, e não há uma recomendação definitiva com relação a gestantes. E a terapia adjuvante, ela requer o manejo dos sintomas, sobretudo parte da IC, fração de ação preservada. Dá-se uma ressalva com cuidado com o uso do beta-bloqueador e a almidarona. Aqui é um quadro para mostrar para vocês aqui a apresentação que é disponível, né?
da terapia de reposição enzimática. E basicamente é isso. Muito bom, doutor Everton. Só lembrando que recentemente foi aprovado pela Conitec o tratamento com a reposição enzimática, né, com a algasidase alfa. Agora, os pacientes com Fabry podem receber infusão sem precisar judicializar, como acontecia até bem pouco tempo atrás, né? Mas, voltando a este caso, eu acho que ele nos ensinou bastante, né? A apresentação de doenças do sistema de condução sem uma doença estrutural aparente, né? A gente chamar a atenção, que principalmente quando o paciente é mais jovem, que pode haver uma doença não manifesta, ainda sem se poder classificar exatamente, mas a gente deve levantar a possibilidade de que realmente se deve pensar em alguma doença ainda subclínica. Nós fizemos até uma revisão de 3 casos, os 3 casos com doenças genéticas, que o paciente se apresentou com necessidade de marca-passo. Um deles era essa paciente, outro tinha uma distrofia de Emery-Dreifuss, né, e outro tinha uma PRKG2. Eram 3 pacientes que não tinham diagnóstico prévio e não tinham alteração estrutural, e só depois que essa veio acontecer. Então, a gente deve lembrar que doença do sistema de condução, principalmente no paciente mais jovem, pode se dever a uma doença estrutural ainda não manifesta. Ibrahim, você quer fazer seus comentários finais? Só dizer que eu descobri que a gente aproveita muito mais daí do que de longe. Educação à distância é bom só como segunda opção, e que as evidências mostram que quando as pessoas estão longe, o interesse aumenta, mas o aproveitamento cai. Mas dar os parabéns pela reunião, acho que foi um caso extremamente interessante, num capítulo que nós dois temos interessado muito nesse livro, que é o que tem por trás de um aumento da espessura miocárdica, né? Acho que aqueles raciocínios simplistas, tentar descobrir as coisas, encaixar uma explicação muitas vezes mais fácil de engolir, pode nem sempre ser o melhor caminho. E por mais que a gente reclame disso ou daquilo, não tem jeito, a gente tem que enfrentar e fazer mais de um exame muitas vezes para poder chegar no método diagnóstico. A segunda coisa que chamou a atenção, isso o senhor aproveitei melhor de longe, é ver o poder que os exames têm nas mãos certas, como as meninas também mostraram, né, que é a fotografia hoje, e que se a pessoa que estiver colocando sobre ela fazer veículo, ele chega muito longe. Então fica muito claro para mim que a única coisa que não é operatório dependente é o clínico. O resto, tudo que a gente faz em medicina depende muito de quem faz. Muito bom, Ibrahim. Eu queria lembrar que a gente está começando hoje a semana de doença de Fabry. Esse caso foi um marco para a gente começar a nossa semana, que nessa sexta-feira a gente vai reunir pacientes com doença de Fabry lá na sessão de miocardiopatias. E eu acho que era interessante, se vocês quiserem participar, olhando os angiokeratomas, que é uma coisa que não é fácil você encontrar no dia a dia, mas você viu uma vez, nunca mais vai deixar de reconhecer em um outro paciente que venha apresentar. A gente conhece dermatologistas que nunca viram um angiokeratoma na vida, e é importante conhecer, porque depois fica muito fácil o diagnóstico. Então, vai ser à tarde o ambulatório dos pacientes. Fiquem à vontade de conhecer nossos pacientes. Temos, inclusive, um médico que vem, que ele é médico e tem doença de Fabry também, ele acabou de formar. Então, vocês vão conhecê-los. Então, é um rapazinho de 22 anos, talvez. Ele teve a sorte de fazer o diagnóstico antes de ter HVE, né? Terminou diagnosticando. Então, agradeço a presença de todos, agradeço a doutora Mariana, a doutora Paola, a doutora Líria, ao doutor Everton e ao doutor Gabriel. E vamos trabalhar. Quer fazer algum comentário, Paola? Final? Não, eu também agradeço, acho que foi um aprendizado enorme e realmente, né, eu acho que a gente não pode ser simplista quando encontra uma alteração, distúrbio do ritmo ou coisas isoladas, né? Eu acho que a gente tem que não apenas, óbvio, implantar um marca-passo era fundamental, mas eu acho que é muito importante que a gente vá tentar identificar o que vem por trás, né? Então, eu acho que nessas reuniões aqui, a gente está aprendendo muito esse raciocínio e até falar, poxa, eu não posso simplesmente tentar tratar o efeito, eu tenho que procurar a causa. Obrigada a todos.